minha irmã e meu irmão, é com alegria que eu quero me dirigir ao povo metodista nordestino, em especial. E eu estou vestindo uma camisa aqui que me traz muita alegria. Sou mulher metodista. E nós temos os 9 estados aqui e também hoje a cor internacional da mulher, que é o lilás, simbolizando a luta das mulheres há anos atrás e que após a morte de algumas delas numa fábrica, por quererem seus direitos trabalhistas, foram assassinadas ali. E aí a gente hoje usa essa cor, que é o lilás. Eu me dirijo primeiro a vocês com o texto bíblico da mulher samaritana, quando aquela mulher disse para o Senhor Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. A partir dessa palavra, irmãs e irmãos, e de toda a Escritura, desde Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra e viu que tudo era bom, e Deus criou homem e mulher, e chamou a homem e mulher de humanidade. Irmã, irmão, eu me dirijo a você e quero compartilhar algo que eu aprendi hoje, que eu aprendi numa das nossas devocionais com o nosso irmão Wagner e também com o pastor Porto. No encontro de carnaval desse ano, a igreja acampada vivenciou uma experiência. Tomaram argila e cada pessoa fazia a sua obra de arte a partir da argila. Depois de pronta, essa pessoa passava a sua obra-prima para a pessoa do lado. E a pessoa podia modificar, alterar como quisesse. Após todo esse movimento, as pessoas teriam que reconhecer em uma mesa a sua obra primeira. E, como se esperaria, as pessoas não conseguiam reconhecer, porque, por exemplo, uma pessoa que fez um dinossauro, quando chegou ao ponto final, era uma bola. E a partir daí se trabalhou. Deus nos criou e nos tem como barros na mão dele, não é verdade? E aí a pergunta: será que nós, humanidade, mulher e homem, ainda, quando Deus nos olha, percebe que nós somos aquela pessoa que ele criou a partir do barro? Ou seja, há em nós uma estampa visível do Criador. Nós demonstramos o Criador presente em nós. Essa imagem me trouxe muita clareza de inspiração para trabalhar isso hoje conosco, mulheres em especial, mas aos homens, porque se homem e mulher não estiverem juntas e juntos, nós não vamos conseguir caminhar, porque Deus criou mulher e homem. Portanto, a palavra é para mulheres e homens. Veja bem, a mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus como homem também, barro nas mãos do Senhor. A pergunta hoje é: o que é que trouxe tanto desgaste a essa obra-prima de Deus, que às vezes Deus olha para essa obra-prima e fala: gente, o que é que aconteceu? O que corrompeu tanto assim que eu não consigo reconhecer, a não ser pela natureza, eu não consigo reconhecer pela forma o que eu criei? O que é que tem feito com que mulher e homem criado à imagem e semelhança de Deus não às vezes demonstre este Criador? Aí eu quero considerar especialmente com a questão da mulher. Nós, mulheres, fomos criadas pelo Senhor e reconhecemos isso como povo cristão. A base da nossa reflexão sobre a mulher não é movimento feminista, não é movimento machista, não é movimento, seja ele que for, mas é a palavra, a Escritura. Eu sou feminina e eu leio a palavra a partir daquilo que Deus me criou como mulher e feminina. E é nessa direção, nessa perspectiva de hermenêutica, ou seja, de interpretação da palavra, que eu me dirijo ao nosso povo hoje, especialmente ao povo metodista. O que é que tem feito com que a gente olhe para a mulher e não perceba mais que ela é essa obra-prima de Deus? Claro que é o pecado. Lógico que é o pecado. Como o pecado tem destruído e descaracterizado toda a humanidade. A natureza, as plantas, o homem, a mulher, desde crianças até pessoas idosas, todas as etnias, brancas, japonesas, negras, amarelas, seja quais forem, e no nosso caso, a miscigenação racial. Veja bem, o pecado, mas o pecado precisa ter nome. No caso da mulher, quais são os pecados? E aí eu quero rapidamente traçar alguns deles aqui. Por exemplo, os pecados manifestos na cultura. Quando os costumes dizem quais são os papéis do homem e da mulher e que, de alguma maneira, a cultura entende que a mulher é uma propriedade
do homem e que ela pode agir como queira nesta criação de Deus. Então Deus criou, eu, homem, pego essa criatura e eu transformo tal como eu quero. Esse é um dos pecados presentes e que desformam tanto a criatura do Senhor. E aí vem os preconceitos. Mulher ideal é a magra, alta, loura e bonita. Então a mulher negra com cabelo crespo, a mulher pobre, essa pessoa não é tão bonita e não é mulher tão considerada. Infelizmente. Outro tipo de pecado que a gente vê presente, o pecado econômico, nas políticas econômicas, quando se divide pessoas por classe social. Então, a mulher da classe A, da classe B, da classe C. A mulher da classe C ou D é instrumento de trabalho barato para a mulher da classe A. Então, o próprio pecado transformando mulheres em pessoas não de uma mesma formação e não de um mesmo propósito, mas pessoas que se submetem a outras, que são submetidas a outra. E a remuneração também difere de uma mulher de uma certa classe e de uma mulher de uma outra classe. Essa diferença de classes sociais também traz uma destruição do ideal de Deus para nós. Deus não nos criou como pessoas mais ou menos, como pessoas superiores e inferiores. Deus nos criou como mulheres e homens para servir a Ele. Outra distorção política, quando o olhar do comando das cidades, das famílias, das comunidades de igreja, de todo ajuntamento de pessoas, é tido como apenas e exclusivo ao homem e não à mulher. Mas o nosso Deus é tão sábio que quando Ele criou, Ele disse para o homem e para a mulher, para a humanidade: eu entrego o governo para vocês. Deem nome aos animais, deem nomes às criaturas e zelem disto que eu ofereço a vocês. Nosso Deus não nos fez diferente também na capacidade de gerenciar, de organizar, na capacidade de fazermos com que a vontade dele se estabeleça na terra. Todas e todos somos capazes. Uma outra interpretação é a religiosa. Às vezes a religiosa é contaminada pela cultural, pela política, pela econômica, e nós não conseguimos perceber na palavra o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas. No começo criou Deus mulher e homem, e Deus os chamou de Adam, humanidade. E lá em Apocalipse está dito que Deus trará um novo céu e uma nova terra, em que esta imagem primeira daquilo que Ele criou será restaurada. E nesse meio tempo nós estamos a serviço de Deus para que isso aconteça. Nós somos servas e servos para fazer com que a vontade de Deus se estabeleça. E às vezes a ideia religiosa de uma tendência ou de outra, de uma denominação ou de outra, considera seres superiores e seres inferiores, seres capazes e seres incapazes. E quando nós olhamos para homens ou mulheres com essa visão, nós estamos distorcendo, nós estamos destruindo a criação original, estamos interferindo nela, mas não estamos fazendo segundo a vontade de Deus. Nós estamos trazendo a vontade humana e o pecado que corrompe. Quando a Bíblia fala da submissão da mulher, é algo tão divino, tão abençoador, que nós mulheres podemos ser submissas aos homens, mas acontece que quando nós, do ponto de vista religioso e cristão sobretudo, não continuamos a ler o texto, nós fazemos disso uma cadeia para as mulheres, um instrumento religioso pronto para humilhar, diminuir e fazer servil. Mas o texto continua e diz que os homens devem amar as mulheres como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja, minha irmã e meu irmão? Eu sou a igreja, você é a igreja, criança é a igreja, negra é a igreja, branca é a igreja, japonesa é a igreja, quem se converte ao Senhor Jesus Cristo é a igreja. E aí, como é que Cristo amou essa igreja? Primeiro que Ele se desfez da glória, toda a glória Ele deixou. Você, mulher e homem, está disposto e disposta a deixar toda a sua glória para poder servir a outro ser? Depois o Senhor Jesus se fez pessoa como nós. Se a gente é homem e mulher, a gente tem que entender que quando a gente quer servir a Deus, tem que ver as outras pessoas assim como nós nos vemos, e Jesus disse isso. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Então nós não podemos amar a outra pessoa e distingui-la por gênero. Se é do gênero feminino, é inferior, se é do gênero masculino, é superior e vice-versa. Além disso, quando Cristo amou a igreja, Ele se deixou humilhar, Ele se deixou se tornar com um de nós
com o único propósito, ele se deixou sofrer, ele pagou um preço muito alto para que esta igreja fosse liberta. Então, para que, se o homem realmente é cristão, esse homem verá a mulher com esses olhos de Jesus, como a verdade bíblica, a mulher é a igreja do Senhor, antes de ser minha namorada, minha esposa, minha filha, minha, não a minha nem seu. Todas e todos somos do Senhor e todas e todos prestamos contas ao Senhor Criador. Então, se nós dizemos isso, nós não estou dizendo em nenhum momento que isto é ser feminista. Eu sou serva do Senhor, eu não sou feminista, também não sou machista, eu não sou de nenhum tendência política, seja ela qual que for. Quando eu falo de nós mulheres e de vocês homens, eu estou me referindo à vontade de Deus. E o que Deus quer para nós é que mulheres e homens sejam pessoas plenas. Homem seja livre para ser o que Deus criou e que nós mulheres também sejamos livres para ser aquilo que Deus criou. Nós não podemos ser vistas e valorizadas a partir de um homem que esteja do nosso lado, seja o pai, seja o marido, seja o namorado. Eu não posso ser vista como útil desde que eu esteja casada. Casamento é bênção, mas não é necessário que eu seja casada para ir para o céu. Não é ofensa ao homem, nem é ofensa à igreja, nem é ofensa à fé eu ser uma pessoa solteira, eu ser uma mulher feia, eu ser uma mulher gorda, eu ser uma mulher que não atende os padrões sociais, eu ser uma mulher analfabeta. Claro que Deus não quer isso, Deus quer que todas cresçamos, mas Deus ama a todas e todos igualmente. Então, nós mulheres somos, antes de ser propriedade de alguém, somos propriedade de Deus, como o homem é propriedade de Deus. Por isso que há uma missão a qual o homem serve e a mulher também serve a esta mesma missão, a missão do Senhor. Ele é o Senhor. E o tratamento de homem para com mulher, de mulher para com homem, é este tratamento. Eu não sou inferior a você, eu não sou menos que você. Por isso, quando Deus me chama para ser pastora, para ser médica, para ser zeladora, quando Deus me chama para trabalhar na intercessão, quando Deus me chama para ministrar para crianças, tanto mulheres quanto homens, todas e todos nós podemos realizar essas tarefas. Irmã e irmão, eu sou serva do Senhor e você também é. E por ser filha, como todos os outros, é que nesse dia eu cumprimento as mulheres. Eu sei que é bênção ser criatura do Senhor, mas eu também sei que é um grande desafio sermos mulheres nesse século atual. E sempre foi um grande desafio, mas não por causa do Senhor, por causa do pecado que habita o nosso meio e que não consegue perceber a mulher como imagem e semelhança de Deus, tal como o homem é imagem e semelhança de Deus. Que o Senhor Jesus nesse dia possa trazer a bênção dele sobre todas as mulheres, mulheres como Sara, mulheres como Esther, mulheres como Ruth, mulheres que foram, graças a Deus, mulheres que sofreram muitas dificuldades, mas conseguiram superar todos eles. Mas que também o Senhor seja sobre mulheres que hoje, tal como essa samaritana, estão sendo taxadas de mulheres infiéis, estão sendo vistas apenas a partir do pecado que elas cometem. E aí eu me lembro de Maria, que foi grávida enquanto solteira. Eu me lembro das mulheres estéreis que choram as suas dores. Eu me lembro aqui das mulheres viúvas, tal como aquelas com as quais Jesus se encontrou. Eu me lembro aqui das mulheres solteiras como Marta e Maria, e também solteiro como Lázaro, que enquanto amigas e amigos de Jesus ainda não eram pessoas casadas. Eu me lembro aqui das mulheres que choram seus filhos que morrem, ou seja, mulheres que perderam filhos e filhas. Eu me lembro aqui das mulheres que são hoje apedrejadas por amar o Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro aqui hoje das mulheres que como pastoras são tidas como pecadoras por assumirem uma função de liderança. Eu me lembro aqui das mulheres que, se não são casadas, são vistas como incompletas, como encalhadas, como mulheres que não são muito mulheres. Eu me lembro aqui da humanidade que precisa aprender a ver homem e mulher com os olhos de Deus e entender que o propósito de Deus é salvar a todas e a todos. Que o Senhor continue nos abençoando. Um dia da mulher na presença do Senhor.